Fala, galera curiosa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, você já parou para pensar em quantos segredos a natureza ainda esconde da gente? Sério, é cada coisa que a gente descobre que parece até mentira, mas é a mais pura e impressionante verdade. O nosso planeta é uma caixinha de surpresas inacreditáveis. E a cada dia que passa, cientistas e pesquisadores revelam fatos que desafiam a nossa imaginação e mostram o quão complexa e fascinante é a vida ao nosso redor. Desde o menor inseto até os ecossistemas gigantescos que cobrem a Terra. Prepare-se, porque no vídeo de hoje você vai descobrir 20 curiosidades surpreendentes sobre a natureza que com certeza vão explodir a sua mente. Eu selecionei a dedo informações que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo natural. São fatos bizarros, incríveis e, por vezes, até um pouco assustadores, mas todos eles mostram a genialidade e a diversidade da vida em nosso planeta. E eu te garanto, a 17ª vai mudar completamente a forma como você vê o planeta Terra, é sério. Essa é daquelas de cair o queixo. Então, se você é do tipo que adora aprender coisas novas e expandir seus horizontes, já chega dando o like maroto neste vídeo, confere se você está inscrito no canal para não perder nenhuma novidade e o mais importante, fica até o final, porque só quem assiste até o último segundo descobre a curiosidade mais inacreditável e alucinante dessa lista. Pode confiar. Essa última vai ser o grande finale que você não vai querer perder por nada. Bora mergulhar nesses mistérios? Então, solta a vinheta. Começando com uma que já vai te deixar de queixo caído. Você sabia que as árvores se comunicam entre si? É isso mesmo que você ouviu. Não é ficção científica, é pura realidade. Existe uma verdadeira internet subterrânea. Uma rede complexa e invisível aos nossos olhos, formada por fungos micorrízicos. Essa rede é carinhosamente apelidada pelos cientistas de World Wide Web, uma brincadeira genial com a nossa World Wide Web. Ela conecta as raízes das árvores, formando uma teia de comunicação e cooperação que se estende por vastas áreas florestais. Essa comunicação subterrânea é incrivelmente sofisticada. Através dessa internet dos fungos, as árvores conseguem trocar nutrientes essenciais para a sobrevivência, como carbono, nitrogênio e fósforo. Árvores maiores e mais estabelecidas, por exemplo, podem enviar recursos para mudas mais jovens que estão lutando para crescer na sombra. E não para por aí. Elas também enviam sinais de alerta, avisando umas às outras sobre ataques de pragas ou doenças, permitindo que as árvores vizinhas preparem suas defesas químicas. Agora imagina só, um grupo de árvores fofocando sobre o tempo ou reclamando daquele besouro chato. A floresta é uma comunidade muito mais conectada do que a gente imagina. Prepare-se para conhecer um dos seres mais bizarros e fascinantes do nosso planeta, a água-viva imortal. Sim, você não leu errado, existe uma espécie de água-viva, que teoricamente pode viver para sempre. Essa pequena criatura marinha, do tamanho de uma unha, possui uma habilidade extraordinária que desafia as leis do envelhecimento. Quando ela atinge a maturidade sexual e, em teoria, deveria seguir o ciclo natural da vida e morrer, ela consegue fazer algo inacreditável, reverter seu ciclo de vida. Ela volta ao estágio inicial de pólipo, como se fosse um bebê novamente, e recomeça todo o seu desenvolvimento. É como se ela apertasse um botão de reset biológico completo, rejuvenescendo suas células e escapando da morte por velhice. Esse processo, chamado transdiferenciação, pode ser repetido indefinidamente, o que, na prática, a torna biologicamente imortal. Claro, ela ainda pode ser comida por predadores ou morrer por doenças, mas o envelhecimento para ela é opcional. Imagina só ter esse superpoder? Seria o fim das rugas e dos cabelos brancos.
Quando a gente pensa no maior organismo vivo do planeta, o que vem à sua mente? Uma baleia azul, talvez? Ou quem sabe uma sequoia gigante? Pois pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque o verdadeiro titã da natureza é muito mais discreto e surpreendente. É um cogumelo. Isso mesmo, um fungo. Conhecido como ou cogumelo do mel, este organismo colossal vive nas florestas do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Este não é um cogumelo qualquer que você encontra no seu jardim. Estamos falando de um organismo que cobre uma área de mais de 9 km². Isso é equivalente a mais de 1.600 campos de futebol. E a idade estimada desse gigante? Mais de 2.400 anos, possivelmente chegando até 8.650 anos. A maior parte dele vive debaixo da terra, como uma imensa rede de filamentos chamados rizomorfos, que se espalham pelo solo em busca de alimento, geralmente árvores. Enquanto a gente acha que a baleia azul é o maior ser vivo, a natureza já tem um titã escondido debaixo da terra, mostrando que as aparências realmente enganam. Agora vamos mergulhar nas profundezas do oceano para falar de criaturas que são verdadeiros camaleões aquáticos. As lulas. Esses moluscos cefalópodes são mestres na arte da transformação. Elas não só podem brilhar no escuro, um fenômeno conhecido como bioluminescência, como também conseguem mudar de cor e textura da pele em questão de segundos, às vezes até milissegundos. É um espetáculo de luzes e cores que deixaria qualquer show de mágica no chinelo. Essa habilidade incrível não é só para exibição. Algumas espécies de lulas usam a bioluminescência para se camuflar, confundindo predadores ao mimetizar a luz que vem da superfície, ou até mesmo para atrair presas desavisadas. A mudança de cor e textura, por sua vez, é controlada por células especiais na pele chamadas cromatóforos, que se expandem e contraem para criar padrões complexos. Elas usam isso para se esconder de predadores, se comunicar com outras lulas durante o acasalamento ou em disputas territoriais. Um verdadeiro show de luzes e um sistema de comunicação visual ultra avançado no fundo do mar. Quem disse que as plantas são sempre boazinhas e passivas? Prepare-se para conhecer o lado mais selvagem do reino vegetal. As plantas que comem animais. Sim, você ouviu certo. Existem plantas carnívoras, e elas são predadoras surpreendentemente eficientes. As mais famosas são as dionaias, também conhecidas como papa-moscas, com suas armadilhas em forma de boca que se fecham em milissegundos para capturar insetos desavisados que pousam em suas folhas sensíveis. Mas a variedade de estratégias de caça no mundo das plantas carnívoras é impressionante. Algumas, como as nepentes, possuem jarros escorregadios, cheios de enzimas digestivas onde os insetos caem e são dissolvidos. Outras, como as droseras, têm tentáculos pegajosos que prendem suas vítimas. E acredite se quiser, algumas espécies maiores de plantas carnívoras são capazes de capturar e digerir presas maiores, como pequenos sapos, lagartos e até mesmo roedores. A selva é muito mais selvagem e cheia de reviravoltas do que a gente imagina, e as plantas estão aí para provar isso. E por falar em plantas com habilidades surpreendentes, você sabia que existem plantas que se movem mais rápido do que você imagina? E não estou falando do crescimento lento que a gente acompanha com o tempo. Estou falando de movimentos rápidos, quase instantâneos. Um exemplo clássico é a mimosa pudica, popularmente conhecida como dormideira ou não-me-toques. Essa planta é famosa por sua sensibilidade. Basta um leve toque em suas folhas e elas se fecham e se inclinam para baixo em questão de segundos. Mas esse movimento rápido não é só charme ou timidez vegetal, não. É uma estratégia de defesa incrivelmente engenhosa contra herbívoros e insetos. Quando um inseto encosta nela, ou um animal maior tenta mastigá-la, suas folhas se recolhem rapidamente
fazendo a planta parecer menos apetitosa ou até mesmo assustando o predador. É como se ela dissesse: aqui não, querido, procura outra salada. Algumas teorias sugerem que o movimento também pode desalojar insetos menores. A natureza é dramática, eficiente e cheia de truques na manga, até mesmo no aparentemente pacato reino das plantas. Prepare-se para uma curiosidade que vai bugar a sua mente sobre a anatomia animal. Onde você acha que fica o coração do camarão? No peito, como na maioria dos animais que a gente conhece? Errado. O coração do camarão está localizado, acredite se quiser, na cabeça. Sim, você ouviu direito, bem ali, naquela parte que muita gente costuma tirar antes de comer. Parece loucura, mas é a pura verdade da biologia desses crustáceos. Essa estrutura curiosa, o coração, está localizada na região do cefalotórax, que é a fusão da cabeça com o tórax, e fica bem próximo ao cérebro do camarão. Essa disposição anatômica é bastante diferente da nossa e da maioria dos vertebrados, mostrando que, na natureza, a lógica da organização corporal pode seguir caminhos muito diversos e surpreendentes. Quem diria que um bicho tão pequeno e aparentemente simples como o camarão guardaria o seu órgão vital, o coração, num lugar tão inesperado quanto a própria cabeça? É mais uma prova de que o mundo animal é cheio de excentricidades fascinantes. Quando a gente pensa em tubarões, geralmente imaginamos predadores ferozes com dentes afiados, nadando em águas mais rasas. Mas o oceano profundo guarda segredos ainda mais incríveis sobre esses animais. E um deles é que alguns tubarões brilham no escuro. Isso mesmo, não é coisa de filme de ficção científica ou desenho animado. Espécies como o tubarão-lanterna, que é um dos menores tubarões do mundo, e o tubarão-pipa, usam a bioluminescência de formas surpreendentes. Esses tubarões que vivem nas profundezas abissais, onde a luz do sol não chega, desenvolveram a capacidade de produzir sua própria luz através de reações químicas em seus corpos, em órgãos especiais chamados fotóforos. Essa luz pode ser usada para diversas finalidades, para se camuflar contra o brilho fraco que vem de cima, enganando predadores que olham de baixo, para atrair presas curiosas, ou até mesmo para se comunicar com outros tubarões da mesma espécie. Incrível como a evolução trabalha para adaptar a vida aos ambientes mais extremos e escuros do nosso planeta. Agora, uma curiosidade que parece ter saído diretamente de um episódio de Arquivo X: existem pedras que se movem sozinhas. Isso mesmo, rochas de vários tamanhos que deslizam lentamente sobre o solo seco e rachado do Racetrack Playa, no Vale da Morte, na Califórnia, deixando longos rastros para trás, sem qualquer intervenção humana ou animal aparente. Por décadas, esse fenômeno das pedras navegantes ou sailing stones foi um mistério que intrigou cientistas e visitantes. As teorias eram muitas, desde ventos fortíssimos até campos magnéticos alienígenas. Mas, recentemente, cientistas conseguiram desvendar o enigma. Descobriram que o movimento ocorre sob uma combinação muito específica de condições. Primeiro, a formação de uma fina camada de gelo na superfície do leito do lago seco durante as noites frias de inverno. Quando o sol da manhã derrete esse gelo, ele se quebra em grandes placas. Então, ventos leves, mas constantes, empurram essas placas de gelo, que por sua vez, carregam as pedras consigo, deslizando sobre a lama escorregadia por baixo. A natureza realmente gosta de brincar com os nossos conceitos de lógica e criar espetáculos misteriosos. Capítulo 10. Flamingos. A cor que vem da comida. Quem nunca se encantou com a cor rosa vibrante dos flamingos? É uma das aves mais icônicas e estilosas do planeta, não é mesmo? Mas aqui vai uma curiosidade que talvez você não saiba. Os flamingos não nascem cor-de-rosa. Pois é, filhotes de flamingo vêm ao mundo com uma plumagem bem sem gracinha,
geralmente branca ou acinzentada. Aquele tom rosa ou avermelhado espetacular que a gente tanto admira é adquirido ao longo da vida. E o segredo dessa transformação colorida está na dieta deles. Os flamingos se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, como artêmias, um tipo de camarãozinho de água salgada, e algas microscópicas. Esses alimentos são ricos em pigmentos carotenoides, especialmente a cantaxantina e o beta-caroteno, o mesmo tipo de substância que dá a cor laranja às cenouras. O sistema digestivo do flamingo processa esses pigmentos, que são então depositados nas penas à medida que elas crescem. Ou seja, o tom vibrante e característico dos flamingos vem diretamente da comida que eles consomem. Quem diria que até no mundo animal, a gente literalmente vira o que come, né? Fascinante! Borboletas paladar nos pés. As borboletas são famosas por sua beleza e delicadeza, voando de flor em flor. Mas você sabia que elas têm um jeito bem peculiar de provar o mundo ao seu redor? As borboletas sentem gosto com os pés. Sim, pode parecer estranho, mas é verdade. Elas possuem quimiorreceptores, que são basicamente sensores de sabor, localizados nas suas patas. Então, quando uma borboleta pousa sobre uma folha ou uma flor, ela está literalmente pisando na comida para ver se é boa. Essa habilidade é crucial para a sobrevivência delas e de suas futuras gerações. Ao pousar em uma planta, a borboleta fêmea consegue identificar, através dos sensores em seus pés, se aquela planta específica é adequada para servir de alimento para suas lagartas quando os ovos eclodirem. Ela consegue detectar a presença de certos compostos químicos nas folhas que indicam se a planta é nutritiva e segura. É mais um talento esquisito, porém absolutamente genial e super eficiente da natureza, garantindo que as larvinhas tenham o melhor começo de vida possível. Que loucura, né? Se existe um animal que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, esse animal é o polvo. Essas criaturas marinhas são incrivelmente inteligentes e possuem uma série de características bizarras que as tornam únicas. Para começar, você sabia que o polvo tem 3 corações? Sim, 3. 2 desses corações trabalham exclusivamente para bombear sangue através das brânquias, onde ocorre a oxigenação, e o terceiro coração, maior e mais forte, é responsável por circular o sangue oxigenado para o resto do corpo. E como se não bastasse ter 3 corações, o sangue do polvo também é diferente do nosso. Ele é azul. Isso acontece porque, em vez de hemoglobina à base de ferro para transportar oxigênio, que dá a cor vermelha ao nosso sangue, o sangue do polvo contém uma proteína chamada hemocianina, que é a base de cobre. Quando oxigenada, a hemocianina torna o sangue azulado. Com seus múltiplos corações, sangue azul, capacidade de mudar de cor e textura e uma inteligência surpreendente, o polvo é um verdadeiro alienígena marinho que parece ter evoluído em outro planeta. As libélulas, com suas asas iridescentes e voo ágil, podem parecer insetos delicados e inofensivos. Mas não se engane, elas são, na verdade, predadoras aéreas extremamente eficientes e implacáveis. Estudos revelaram que as libélulas têm uma taxa de sucesso de caça impressionante, que pode chegar a 95%. Isso significa que, de cada 100 tentativas de capturar uma presa, elas são bem-sucedidas em 95 delas. Isso as torna uma das caçadoras mais letais e eficazes de todo o reino animal, superando até mesmo leões e tubarões em termos de taxa de sucesso. Seus olhos enormes, compostos por milhares de pequenas lentes, oferecem um campo de visão de quase 360 graus, permitindo que detectem o menor movimento de suas presas, que geralmente são moscas, mosquitos e outros pequenos insetos voadores. Além disso, suas 4 asas podem se mover independentemente,
permitindo manobras aéreas incríveis. Elas podem voar para frente, para trás, para os lados, pairar no ar como um helicóptero e mudar de direção instantaneamente. Com essa combinação de visão aguçada e habilidade de voo superior, as libélulas são verdadeiras máquinas de caça da natureza. Agora, uma curiosidade que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco sinistra. Existe um lago na Tanzânia, chamado Lago Natron, que tem a capacidade macabra de transformar animais em estátuas petrificadas. Parece cena de filme de terror, mas é um fenômeno natural real e impressionante. As águas do Lago Natron são extremamente alcalinas, com um pH que pode chegar a 10,5, quase tão cáustico quanto a amônia, e são ricas em carbonato de sódio e outros minerais que fluem de vulcões próximos. Quando animais, principalmente aves e morcegos, morrem e caem no lago ou se aproximam demais de suas águas traiçoeiras, seus corpos são rapidamente preservados por esse coquetel químico. O alto teor de carbonato de sódio atua como um conservante natural, calcificando os restos mortais e deixando-os com uma aparência endurecida, como se tivessem sido transformados em pedra. As imagens de animais petrificados às margens do Lago Natron são impressionantes e assustadoras, lembrando-nos do poder químico extremo que a natureza pode exibir. Um verdadeiro cenário de Medusa, mas totalmente real. Você já ouviu a expressão memória de elefante? Pois saiba que os corvos também poderiam facilmente entrar nessa categoria, e com um toque extra de rancor. Esses pássaros incrivelmente inteligentes são capazes de guardar rancor de humanos específicos por anos a fio. Se você maltratar um corvo, pode ter certeza de que ele não vai esquecer o seu rosto tão cedo. Estudos científicos comprovaram que os corvos conseguem reconhecer e lembrar de rostos humanos associados a experiências negativas. E a história não para por aí. Eles não apenas guardam essa mágoa, como também fofocam sobre você para outros corvos. Eles comunicam aos seus companheiros quais humanos são perigosos ou hostis, ensinando outros membros do bando a evitar essas pessoas. É como se existisse um grupo secreto de corvos urbanos mantendo uma verdadeira lista negra de desafetos. Essa capacidade demonstra um nível de inteligência social e cognitiva surpreendente para uma ave. Inteligência, memória de longo prazo e até um certo espírito de vingança. Duas coisas que a gente definitivamente não esperava de um pássaro. Chegamos à 17ª curiosidade. E essa, eu prometi, vai mudar a forma como você vê o planeta. Prepare-se. As plantas conseguem ouvir sons. Sim, você não está ficando maluco. Por muito tempo, a ideia de que plantas pudessem perceber sons era considerada ficção ou pseudociência, mas pesquisas científicas recentes estão começando a mostrar que o reino vegetal é muito mais perceptivo do que imaginávamos. Estudos demonstraram que algumas espécies de plantas reagem a vibrações sonoras específicas no ambiente. Por exemplo, pesquisas com a planta da ervilha mostraram que suas raízes podem ouvir o som de água corrente, mesmo que subterrânea e sem contato direto, e crescer em direção a essa fonte de água. Outros estudos sugerem que plantas podem reagir aos sons produzidos por insetos, como o zumbido de uma abelha polinizadora, ou até mesmo aos sons de outras plantas sendo comidas por herbívoros, preparando suas próprias defesas. Isso abre um universo de possibilidades e perguntas bizarras. Será que, no futuro, a gente vai conseguir, de fato, conversar com uma planta e entender o que ela sente ou ouve? Que loucura! Os golfinhos são conhecidos por sua inteligência e comportamento social complexo. Mas essa curiosidade vai te surpreender ainda mais. Eles chamam uns aos outros por nomes. Cientistas descobriram que os golfinhos desenvolvem assobios únicos e individuais, conhecidos como assobios assinatura.
que funcionam de maneira muito semelhante aos nomes humanos. Cada golfinho tem o seu próprio assobio característico, que ele usa para se identificar e que outros golfinhos usam para chamá-lo. Esses assobios assinatura são desenvolvidos durante os primeiros meses de vida do golfinho e permanecem relativamente estáveis ao longo de toda a sua existência. Quando um golfinho quer chamar a atenção de outro golfinho específico, ele imita o assobio assinatura desse indivíduo. E o mais incrível é que eles respondem quando ouvem seu nome sendo chamado. É como se cada um tivesse uma identidade sonora única, que pode ser reconhecida a quilômetros de distância debaixo d'água. Uma verdadeira rede social marinha, sem precisar de Wi-Fi, mas cheia de personalidade e comunicação sofisticada. Prepare-se para uma visão que parece ter saído diretamente das profundezas do submundo. Existe uma montanha de fogo que nunca se apaga. Localizada no deserto de Karakum, no Turcomenistão, a cratera de gás de Darvaza, mais conhecida pelo apelido sinistro de A Porta para o Inferno ou Portão do Inferno, é um espetáculo natural e, ao mesmo tempo, resultado de uma intervenção humana que deu muito errado. Trata-se de uma vasta cratera, com cerca de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade, que está em chamas continuamente há décadas. A história conta que, em 1971, geólogos soviéticos estavam perfurando a área em busca de gás natural quando o solo cedeu, engolindo o equipamento de perfuração e formando a cratera. Para evitar a propagação de gás metano venenoso, eles decidiram atear fogo ao gás, esperando que ele queimasse em poucos dias ou semanas. Só que eles subestimaram drasticamente a quantidade de gás no reservatório subterrâneo. O resultado? A cratera continua queimando incessantemente até hoje, mais de 50 anos depois. Um espetáculo aterrorizante e hipnotizante que mostra o poder oculto e as vastas reservas de energia que existem debaixo dos nossos pés. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um dos padrões mais icônicos do reino animal, as listras das zebras. Por que as zebras são listradas? Seria apenas por estética, para ficarem bonitas na savana africana? Nada disso. A natureza é muito mais engenhosa do que a gente imagina, e essas listras têm funções muito importantes para a sobrevivência desses animais. Uma das teorias mais aceitas é que as listras funcionam como um mecanismo de defesa contra predadores. Quando as zebras estão em grupo, o conjunto de listras em movimento cria um efeito de ilusão de ótica, conhecido como motion dazzle, ou confusão de movimento. Isso dificulta para predadores como leões e hienas individualizar um alvo específico no meio da manada, confundindo sua percepção de velocidade e direção. Além disso, estudos mais recentes sugerem que as listras também ajudam a repelir insetos picadores, como moscas tsetse, que transmitem doenças e podem até ter um papel na termorregulação, ajudando a zebra a se refrescar sob o sol forte da África. Natureza e design trabalhando juntos com precisão cirúrgica e múltiplas funcionalidades. Ufa! Que jornada incrível pelo mundo das curiosidades da natureza, hein? Eu avisei que ia ser de explodir a mente. Desde árvores que conversam até um lago que petrifica animais, passando por lulas que brilham e corvos que guardam rancor. É cada coisa que a gente descobre que só reforça o quanto nosso planeta é um lugar extraordinário e cheio de segredos. E aí, qual dessas 20 curiosidades mais te surpreendeu? Aquela que te fez parar e pensar: caramba, isso é real mesmo? Comenta aqui embaixo, porque eu tô realmente curioso para saber qual foi o seu mind blown favorito. E se você chegou até aqui, aguentou essa maratona de conhecimento e ainda está com a cabeça funcionando depois de tanta informação inacreditável, você já merece demais aquele like caprichado. E claro, se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo como esse por aí.
feito com todo o carinho para expandir seus horizontes e te deixar cada vez mais apaixonado pelas maravilhas do universo. O seu apoio é fundamental para a gente continuar trazendo esses temas fascinantes. O mundo natural está cheio de mistérios, e a gente mal arranhou a superfície hoje. No próximo vídeo, a gente vai explorar ainda mais os segredos que a Terra guarda, talvez mergulhando em outros reinos ou descobrindo fenômenos ainda mais bizarros. A natureza é uma fonte inesgotável de aprendizado e espanto. Então, como eu disse, ativa o sininho para não perder nada, porque o próximo episódio pode ser ainda mais surpreendente e explosivo. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos lá. Valeu, galera!